Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. E se você me permite, nós gostaríamos hoje de continuar desta feita, falando já da primeira igreja da Ásia Menor, a saber, a igreja de Éfeso. Nós vamos estudar detalhes históricos, nós vamos estudar, significado, tanta coisa boa nós vamos aprender e também, acima de tudo, aplicar aos dias atuais, porque tenho certeza de que o Santo Espírito irá ministrar ao teu coração uma palavra muito forte. Texto base, segundo capítulo de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse 2:7, que diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos lá orar antes de qualquer coisa. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê, Senhor, queremos te pedir, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim sejamos merecedores de ouvir a Tua voz e de igual modo compartilhá-la na íntegra, aquilo que Tu queres tratar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amados, a igreja de Éfeso é uma das igrejas locais mencionadas no Novo Testamento da Bíblia. O início dessa igreja foi registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, depois que a igreja de Éfeso se tornou destinatário de uma epístola paulina e de uma das cartas do Apocalipse. A igreja de Éfeso fica numa cidade rica e importante. Éfeso era uma grande cidade em seu tempo, a mais importante da Ásia. A população da cidade era muito idólatra, pois ali ficava localizado, mundialmente conhecido como o templo da deusa Diana. Além disso, muitos judeus moravam ali e tinham liberdade para seguir com suas práticas judaicas na cidade. E talvez você pergunte: pastor, quem foi que fundou a igreja de Éfeso? Em aproximadamente 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso durante sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de outras pessoas como Priscila e Áquila. A Bíblia diz que em Éfeso, Paulo entrou na sinagoga e disputou com os judeus. Naquela ocasião, parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu bem a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram que Paulo ficasse ali mais um tempo. Atos capítulo 18, verso do 19 ao 21. Ou seja, era um lugar muito evangelizado. Era um lugar que tinha muitas pessoas que de bom grado ouviam a palavra. Paulo tinha um compromisso em Jerusalém e não pôde ficar na cidade, mas Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso e pouco depois acabaram conhecendo Apolo, um judeu de Alexandria. Foi esse casal de amigos do apóstolo Paulo que anunciou o evangelho a Apolo, que depois disso se tornou um valoroso pregador das boas novas de salvação em Cristo. Atos 18, do 24 ao 28. E concernente a tanta coisa que ocorreu, a gente vai ver que esta carta que o apóstolo Paulo ele escreve também, está em Atos 19, do 24 ao 41. Mas quando João estava, escrevendo isso para os irmãos, ou seja, para todos aqueles da igreja em Éfeso, a gente vai perceber algo interessante. Por quê? Porque havia algumas peculiaridades. Primeiro, esta igreja que ali o apóstolo João, que ali estava na ilha de Patmos, escrever, a gente vai ver algo bem interessante.
Por quê? Porque quando a gente vai ver isto, a gente vai se deparar com algumas coisas interessantes. Entre 60 a 63 depois de Cristo, o apóstolo enviou de Roma uma carta aos crentes em Éfeso para nos ensiná-los acerca do significado maravilhoso e das implicações práticas de ser a Igreja de Cristo. Carta aos Efésios. Parece que essa carta não ficou restrita apenas aos crentes em Éfeso, mas circulou nas cidades vizinhas. Mas o tempo passou e uma nova geração de crentes surgiu em Éfeso. Foi essa nova geração que o Senhor Jesus ditou ao apóstolo João a carta à igreja de Éfeso, registrada no livro do Apocalipse, ou seja, no capítulo 2. Como a data mais provável para o livro de Apocalipse é a década de 90 depois de Cristo, a carta à igreja de Éfeso foi escrita há cerca de 40 anos depois de que aquela igreja ter sido fundada. Na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 2:1. Esta autodesignação de Cristo serviu para assegurar aos crentes de Éfeso que Ele é quem tem o controle da igreja nas mãos. Ele é quem dirige seus líderes e conhece suas necessidades. Ele caminha no meio do seu povo. Depois da saudação, a autodesignação de Cristo, a carta à igreja de Éfeso traz ainda um elogio, uma crítica, uma exortação e uma promessa. Ou seja, o elogio, na verdade, vai falar sobre as suas obras, o trabalho árduo, a perseverança, aqueles cristãos que trabalhavam pela causa do Evangelho. Além disso, a igreja de Éfeso também era intolerante com homens perversos. A igreja pôs à prova homens que se diziam ser apóstolos e descobriu que, na verdade, eram impostores. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. A igreja de Éfeso também odiava as práticas dos nicolaítas, que seguiam falsos líderes e propagavam ensinos que tinham por objetivo fazer os crentes tropeçarem. Perseverantes, os crentes em Éfeso também suportavam sem desfalecer os sofrimentos por causa do nome de Cristo. Trazendo aos dias atuais, tem muita igreja que persevera na doutrina, sabe que não suporta e que acima de tudo não se contenta com tanta heresia aos dias atuais. E quando eu olho para esta igreja, porque aqui é lembrada pelo seu bom trabalho, por rejeitar os maus, por ter perseverança e por ser paciente, fica bem claro de que essa igreja tem muitas características com os irmãos dos dias atuais. Irmãos que têm paciência, que têm perseverança e que acima de tudo o seu trabalho é notório e que, não se deixa levar por doutrinas de homens, como por exemplo os nicolaítas. Perseverantes, os crentes em Éfeso também suportavam sem desfalecer os sofrimentos por causa do nome de Cristo. Em Éfeso havia muita idolatria que movimentava a economia da cidade, como o evangelho reprovava o paganismo presente na cidade. Naturalmente isso resultava em perseguição por parte dos incrédulos idólatras. Além do mais, havia um templo dedicado ao culto do imperador. A liderança romana obrigava os cidadãos da cidade a reconhecer a suposta divindade do imperador romano Domiciano
que naquele tempo, ao invés dos crentes declararem o senhorio de César, eles declararam o senhorio de Cristo. Tudo isso, obviamente, culminava num ambiente hostil e imensas perseguições aos cristãos fiéis. E eu poderia muito bem falar de outras coisas, eu poderia muito bem trazer aqui mais coisas, e eu vou trazer ainda concernente a Éfeso, mas na verdade eu quero falar sobre qualidades que muitas vezes Cristo vê em nós. Perseverança, sabe, trabalho na obra. Quando o Senhor diz, olha, eu sei das tuas obras, era Deus dizendo, eu conheço o seu trabalho. Eu sei realmente quem você é, quem de fato você é. E esta igreja, a igreja de Éfeso, tinha defeitos? Tinha, como todas as outras têm. Mas acima de tudo, quando a gente trabalha, vigiando, perseverando, e acima de tudo, sabe, tendo paciência, a gente vai entender. Sabe, eu ainda vou tratar ainda de uma situação, a situação mais crítica que havia aqui na igreja de Éfeso, que era a falta de amor, o esfriamento, perder o primeiro amor, as primeiras obras. Mas acima de tudo, eu quero que você entenda, à luz da Sagrada Escritura, de que Cristo, Ele quer tratar em nós e dentro de nós, porque nós somos vasos de barro, e a excelência do poder é de Deus e não de nós. Mas o que é que eu quero te deixar bem ciente acima de tudo? É que Cristo quer trabalhar em nós e através dos nossos defeitos, fazer com que nós tenhamos qualidades, não que o homem veja, mas que Cristo reconheça. Amém? Continuaremos amanhã sobre este tema tão explícito a ser abordado, e que acima de tudo o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Se você está gostando, e olha que ainda tem muita coisa a ser falada, nós vamos, sabe, tratar de muita coisa, de muito assunto teológico e de muitos datados históricos. Mas acima de tudo, nós vamos aprender na íntegra o que a palavra de Deus de fato fala conosco ou trata conosco. Amém? Mas deixa eu te fazer aqui um pedido muito especial. E que pedido seria esse, pastor? Este pedido seria que, na verdade, você se inscrevesse no canal do meu amigo presbítero Leandro Miguel. Eu já enviei o link e os irmãos, alguns já se inscreveram, outros não, mas eu queria só que você fosse lá, se inscrevesse, deixasse teu like, teu joinha, e que acima de tudo você pudesse, sabe, se inscrever lá no canal do nosso amigo Presbítero Leandro. Coloca lá no Instagram, ou melhor, no Facebook, ICPBN, I de igreja, C de casa, P de púlpito, B, glória a Deus, de bandeira, e N de navio, passarinhos, ICPBN, passarinhos. E você vai sempre ver lá, sabe, muitos vídeos de pregações, de eventos da igreja, que na verdade lá é uma bênção, na Igreja Evangélica Congregacional Pentecostal Boas Novas em Passarinho. E eu vou te fazer um pedido de que você se inscreva, de que você deixe o teu like, teu joinha, e que acima de tudo, sabe, ajude lá o canal do nosso amigo presbítero Leandro Miguel, tá bom? Será que eu posso contar com você acerca disso? Se eu posso, então nos ajuda lá. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e até a próxima mensagem, continuando ainda sobre a igreja de Éfeso e sobre as características das 7 igrejas da Ásia Menor. Que tipo de igreja você é? Um abraço a todos aqueles que estão hoje completando mais uma primavera.
em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida e que você, acima de tudo, cresça na graça e no conhecimento para a glória do Eterno. Deixa eu também estar mandando aqui um abraço muito especial a todos aqueles que hoje estão completando mais uma primavera. Hoje, quem está completando mais uma primavera é a irmã Vânia Capelli. Vânia Capelli, hoje está completando mais uma primavera, serva do Senhor. Serva do Senhor, hoje está completando mais uma primavera, em nome de Jesus. Quem também hoje está completando, mais uma primavera, glória a Deus, é você que está aí do outro lado e que tem sempre sido um canal de bênção, compartilhando sempre a palavra do Senhor e deixando Deus te usar em todas as circunstâncias, tá bom? Se você pode, e eu te peço, e acima de tudo, compartilhe essa palavra com mais alguém que quer aprender a palavra do Senhor. Um abraço, a paz do Senhor, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó glória!